parte importante é essa relação corrente curto-circuito e corrente da carga. Tá? Aqui a gente já viu, tá aqui como é que você mede a corrente da carga e a corrente do curto-circuito. A corrente IL você mede a partir da média, da demanda média. Você pega a tua conta de energia, pega o que foi medido de demanda no ano, tira a demanda média, multiplica, divide pelo fator de potência médio, tá? E pela tensão em kV, tá? Fator de potência, demanda em quilowatts, tensão em kV, você vai ter um valor de corrente, que seria uma corrente, você está dividindo potência ativa por fator de potência, você vai ter a potência aparente. Então, é a corrente que está passando pelo transformador, tá? E a corrente de curto-circuito você vai obter. Você pode ter a tua potência de curto-circuito, né? Normalmente você sabe, lá no ponto você tem entrega. Aí você vai obter aqui, dividindo pela tensão em kV, a potência de curto-circuito em MVA, tá? Você vai ter essa corrente de curto-circuito. A divisão dessa ISC por essa, tá? É que vai dar aquela relação lá. E aí você vai entrar na tabela, tá aqui a tabela. Limite de distorção de corrente harmônica da I3E. Para tensões abaixo de 69 kV, tensão de fornecimento, entre 69 e 161 kV e acima de 161 kV, tá? Essa aqui, tá? Aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá aqui a relação entre corrente de curto e corrente de carga. Se essa divisão for menor do que 20, tá? As harmônicas abaixo da 11ª, ou seja, a segunda, a terceira, a quarta até a 11, o limite é 4%, tá? Limite bem apertado, certo? Se essa relação corrente de curto-circuito com corrente de carga tiver entre 20 e 50, aí está mais frouxo, ó, pode ser até 7%. Se está entre 50 e 100, 10%. Se está entre 100 e 1000, 12%. Se está maior do que 1000, 15%. Entendeu? Então, quanto mais robusto o sistema, mais ele afrouxa a cobrança da harmônica. Tá? E aí, para as harmônicas maiores também, ele vai diminuindo, né? Porque normalmente tem poucos. Né? É normal você diminuir. E aqui a distorção total. Tá? 5%, olha só. É pequena a distorção total de corrente. 8, 12, 15. Tá? Então os limites são muito rigorosos. Tá? Aí ele é mais rígido ainda para quem tem tensões maiores, né? Quem acima de 69, e aí vai sempre. Então a rigidez das normas internacionais para harmônicas, para correntes harmônicas, é muito forte. Tá? E lá tem sanções também, não é só um valor amostral, não. Você vai ser penalizado como aqui no Brasil você é penalizado pelo fator de potência, com corte e com multas. Tá? Então a preocupação lá com harmônicas é muito grande. Eles querem um sistema bem limpo, né? O mais limpo possível. Tá? Não terem perdas, não terem problemas associados a essas correntes harmônicas que a gente já começou a ver. Tá? Além da corrente, ele também tem limitação de tensão, tá aqui, ó. A distorção individual é 3%, tá? Tá? E a distorção total é 5%. Esses números estão bem mais rígidos que no Brasil. No Brasil é porque eu não repeti a tabela, mas a distorção total de tensão para consumidor de 69 abaixo é 10%. Tá? Aqui é 5%. 2,5% para quem é a tensão maior e 1,5% para 0,5% para acima de 161. Deixa eu ver se eu abro aqui a outra aula, que eu acho que tem esses limites aqui. Deixa eu ver. Tá aqui, ó. Ó. Aqui para baixo de 69, né? 8%.
Lá, aquele lá era 5, aqui é 8, né? E ainda tem para menor de 1 kV, que lá não tem, que dá 10% de estação total, entendeu? E tem outros números para lá ele não tem para par, ele não diferencia, ele dá um limite para distorção individual, qualquer uma. Tem um limite aqui de, ó, 3% para qualquer uma. Independente se é par, ímpar, tudo é 3%, entendeu? Então a rigidez é maior nos Estados Unidos, tá? Aqui tem um exercício. Calcular a relação entre ICC e L para uma carga ligada ao secundário de um transformador, considerando a unidade com demanda média de 50 e fator de potência de 0,9. Bom, eu não resolvi aquilo, mas vamos tentar aqui. Primeiro, calcular a corrente de carga, IL. IL vai ser igual à demanda média em quilowatts, que ele já diz aqui que é 50, tá? Dividido por fator de potência 0,9, faça essa conta aí, vezes raiz de 3, vezes a tensão em kilovolts, tá? Então é 13,8. Vamos pegar tudo na alta. 13,8. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá essa corrente de carga aqui? Os garranchos aqui. Tem professor aí que já está com lousa digital. Eu ainda não dei um jeito nisso não. Quanto é que dá isso aqui? Vamos ver só se a fórmula está certa aqui. Pera aí. Ó, kilowatt, fator de potência e tensão em kV. Tá? Dá quanto aí? 50 dividido por 0,9 vezes 13,8 vezes raiz de 3. É um cara da... Alguém tá com a calculadora aí? Tá todo mundo... Tá dando 23,24. 23... Ixi, Maria, que coisa feia, cara. 23,2, pronto. Aí para saber, aqui eu não tenho dados de potência de curto-circuito. Vamos usar aquela que a gente aprendeu para calcular o do transformador. Então, do transformador é 75 kVA, basta dividir isso aqui por 0, é 3,5%, né? 0,035, né? 3,5 dividido por 100, né? Dá quanto isso aqui? 75 dividido por 0,35. 2.100. Quanto em MVA? 2,15, né? 2,15 MVA. Como é que é lá a fórmula lá do... Vixe, Maria, isso aqui é uma vergonha. Do ICC. O ICC vai ser igual a... Deixa eu ver lá. 1.000 vezes MVA. Na verdade aqui é em kVA, né? Dividido por raiz de 3 em kV. Então vai ser 1.000... Faça a conta aí, cadê? 1.000 vezes 2,15 dividido por raiz de 3 vezes 13,8. Dá quanto? Oi. Ponto, Jaísa. Então vou mudar aqui. Eu não sei como é que apaga aqui. Vai ficar 2, tirar isso aqui. 2,32. E essa aqui dá quanto? 1.000 vezes 2,15 dá 2.150 dividido por 13,8 por raiz de 3 dá quanto? Aí você tem aqui um ICC sobre L
89,94. Então vamos fazer a 89,9. Vamos fazer ali a relação entre eles, entendeu? 89,9. Quem é que tá aí assistindo aí? Dividido por 2,32 dá quanto? Diga aí, quanto é que é? 89 dividido por 2,3 vai dar o quê? Uns 40, é? 38,8. Bom, deu 38. Então a relação deu 38. Aí eu pergunto, determine os limites de corrente de terceiro harmônico para essa unidade. Então vamos lá, ó. Vamos aqui, ó. Ele está aqui, ó. Ele é atendido em 13,8, então ele é essa primeira tabela. E ele está aqui entre 20 e 50. Então o limite de terceiro harmônico para ele é 7%. Entendeu? Tá bem aqui, ó. O limite de terceiro harmônico para essa unidade é 7%. De corrente, né? A relação deu 40. Então a gente calculou o IL, né? Deu, Certo, a relação ICC e L, né? deu 89 por 2,3 deu 38, né? Então a gente volta lá para aquela tabela da corrente, ó. E aqui, ó, nós temos aqui a relação entre ICC e L, ó. Aqui chama ISC porque é short circuit, né? E diz aqui, se for menor do que 20, os limites são esses aqui, ó. Para harmônica abaixo de 11 é 4, para harmônica entre 11 e 17 é 2, e aí vai. A gente quer para a terceira, né? Então ela vai estar bem aqui, menor do que 11, tá? Sendo que a relação ICC e L deu 38, então ele está aqui entre 20 e 50, tá? Então o limite dela é 7%. Certo? Entendeu, Jaisa? Ok, então vamos lá. Bom, então essa é a I3E. A IEC, né? Vocês, não sei se vocês um dia forem ter deparar, estudar normas, vocês vão ver que a IEC ela tem um nível de exigência de norma assim, muito superior a qualquer lugar do planeta, entendeu? Então, lá o negócio é mais sério. Lá ele define o equipamento em categoria, ele define por categoria do equipamento, e cada classe ela vai ter os limites diferentes de corrente harmônica. Então ele tem equipamento classe A, são equipamentos trifásicos, balanceados e que não se enquadram nas demais classes. Classe B, ferramentas portáteis. Toda ferramenta portátil, tipo, sei lá, uma furadeira, uma coisa assim, ela tem que se enquadrar aqui na classe B. Classe C, iluminação. Todo equipamento de iluminação tem uma classe específica de harmônico. E a classe D, equipamento não se enquadrar nessas classes entra na D. Com forma de onda especial e com potência ativa inferior a 600 watts. Aí já fica uma abrangência imensa. Ou seja, se a potência é menor do que 600 e não está nessas outras, não é trifásico balanceado, não é ferramenta, ela vai entrar nisso aqui. O que é isso aqui? Olha só. Ela tem um envelope para definir como é a forma de onda, entendeu? Então ela tem aqui essa forma aqui que vai de 0 a π, ou seja, a metade da forma de onda, e a, a, a forma de onda do equipamento tem que estar dentro desse envelope, ou seja, se a metade dela tem que ser uma coisa mais ou menos assim, ela tem que ser uma coisa assim, ó, entendeu? Ela não pode exceder esses limites, entendeu? Se ela exceder, ela vai estar fora dos limites especificados. Você vê que é bem complicadozinho, né? Aqui é I sobre I de pico e aqui ele divide a metade em π sobre 3. Bom, definiu aí critérios para a forma da onda. Ele vai analisar. Oi, fala aí. Esse aqui é um envelope que ele vai dar limite para a forma de onda e eles vão medir a forma de onda e vão botar dentro desse envelope. Ele tem que ter aqui, ó, até um terço π sobre 3, ela vai ter que ter o limite máximo tem que chegar a 0,35 do pico, certo? Então tem que estar nesse limite.
E aqui, entre π sobre 3 e até 2π sobre 3, né? Ela vai tem esse limite aqui do pico dela, tá? E nessa parte final dela, ela também não pode exceder esse 0,35 aqui, entendeu? É meio complicado, mas é a norma deles. Como eu disse, o pessoal lá é complicado. Vamos ver aqui aquele. Ixi, cadê aqui? Tem uma página sobrando ali. Tá aqui, ó. Tá aqui a corrente de entrada aqui quando você tem um efeito capacitivo muito grande aqui, ó. Então ele vai pegar essa formazinha de onda aqui, essa metade aqui, tá? E vai enquadrar lá naquele limite, entendeu? Ela vai ter que estar aqui, dentro daquele limite. Eu tenho aquele limitezinho, tuf, tuf, entendeu? Ela tem que estar dentro. Se ela exceder aqui no cantinho, em algum lugar, o equipamento vai ser rejeitado e vão ter que fazer algum filtro para ele, entendeu? O negócio é bem cri-cri. Deu para entender aí, Dácio? É. Ah, foi o Thiago que perguntou. Desculpa porque eu não reconheço pela voz aqui. Então, Thiago, deu para entender, né? Eles vão analisar a forma de onda. Provavelmente vai ter que fazer uma medição, um osciloscópio, né, de equipamento por equipamento e botar ele dentro desse padrão aí, ver se ele se enquadra. Se não se enquadrar, ele vai ser de alguma forma excluído. O fabricante vai ter que, sei lá, atuar, né? Porque você vê que é por equipamento, né? Você vê que ela se volta para equipamento. Então ela já tá indo em cima do fabricante, entendeu? Já é uma norma por fabricante. O fabricante vai colocar um equipamento na norma dentro da Europa, né? Ele já tem que estar enquadrado dentro desses limites. Então, já é uma coisa que vai além do consumidor, tá? Claro que o consumidor também tem os limites dele, né? Tá aqui, ó, os limites de corrente aqui. Para equipamentos da classe A e da classe C. Então a terceira harmônica, por exemplo, ó, harmônica de ordem 3, corrente para um equipamento de classe A, ela é 2,3%. Tá? A 2, né, é 1,08, a 5 é 1,14. E aí são números bem quebrados, né? 1,14, 0,77. O europeu é bem rígido mesmo, cara. Não é brincadeira não. Ainda tem um outro aqui do 15 ao 39, tem que obedecer essa forma. 0,15 vezes 15 dividido pelo número da harmônica. Bom, eu tô brincando, mas o negócio é sério. E aí, se o equipamento é da classe C, tá aqui também. A ordem 2, a ordem 3 é 30 vezes o fator de potência do circuito. É a máxima permitível de corrente harmônica. Tá? Mais do que isso não permite. E se eu não me engano, eu sei da França. A França não tem multa, não. Ele corta o consumidor. O cara sai. Oi. Hum, hum. É. Ele não fica tão isento, porque o que é isso aí? Isso aqui é uma forma de induzir o cara a comprar equipamentos que tenham dentro desse limite. Entendeu? Então o auditor provavelmente ele vai lá na fábrica, tá? Eu acho que ele vai primeiro olhar a distorção harmônica total, né? Que também ele tem limites, tá? Para tensões e correntes, tá? Eu só vi os limites para equipamento. Mas aí ele provavelmente vai em cima dos equipamentos. Se o equipamento não tiver dentro desses limites, aí o consumidor vai ter que dar um jeito. Entendeu? Ele basicamente limitou. É mais ou menos como essas normas brasileiras estão fazendo com
iluminação, com motor, entendeu? Ele está proibindo que você adquira, né, equipamentos fora dos padrões, tá? Uhum, exatamente, exatamente. Mas essa tua pergunta foi interessante, porque tá voltado só para o equipamento, né? Então o cara meio que deixa o consumidor fora, mas as informações que eu tenho é que também tem limites para a instalação, entendeu? Mas eles, na Europa como um todo, e o Brasil imita muito a Europa nesse sentido. E estão fazendo isso com motores, né, com iluminação, com muitas coisas, que começa a obrigar o fabricante a já se enquadrar numa determinada norma para no futuro você estar totalmente enquadrado, tá? Então esse aí é nesse mesmo sentido, já pegar o equipamento e dizer, olha, ele só sai da fábrica se tiver essas características, tá? Mas também tem uma forma de você penalizar o consumidor também, se ele não tiver enquadrado. Então eles ficam pressionando dos dois lados, é o fabricante e o consumidor. Se o consumidor não está enquadrado, ele vai ter que ir atrás de consumir, tá? A Europa tem um problema sério, porque a Europa é o seguinte, a União Europeia é uma porção de países. Então tem países que já estão num limite, numa situação excelente, tipo a Alemanha, entendeu? Que aí eles pode ter esses limites que os consumidores aguentam, mas ao mesmo tempo você tem um país como a Hungria, que aí eles vão ter problemas para se sujeitar a essas normas. Então o problema lá eles têm normas muito sofisticadas, entendeu? Mas quando você vai ver os resultados que eles obtêm com algumas dessas normas, nem sempre são os melhores, porque tem uma diferença muito grande de um país para o outro. Então essa norma aqui da IEC é uma norma assim, que tenta abranger o mais quantidade de países possíveis, entendeu? Mas aí internamente eu acho que tem outras dificuldades. Eu acho muito confuso. Eu já vi muita briga entre Europa e Estados Unidos sobre esse negócio de padronização, né? Os Estados Unidos acham que não deve ter essa padronização rigorosa e a Europa acha que sim. Então, e aí fica uma briga danada. Mas cada um tem sua eficácia. E aqui é os limites para tensão, tá? Você vê que o Brasil é parecido com a Europa, porque ele bota aqui, ó. Ele tem essa história, não múltiplo de 3 e múltiplo de 3 e as pares, entendeu? Então ele bota limites separados. Os múltiplos de 3, a terceira é 5, a nona 1,5, ele separa. Mas o Brasil já é mais alinhado com a Europa, né? Se um dia o Brasil for botar alguma norma mais rígida de harmônica, pode ter certeza que ele vai mais na linha da IEC do que da I3E. Isso aí já é padrão, tá? Bom, pessoal, eu vou pular essa parte de fator de potência aparente. Bom, não, vamos lá. Depois, na próxima hora, eu explico com mais calma. Mas existe, com a chegada das harmônicas, o conceito de fator de potência adquiriu uma outra dimensão, né? Porque esse fator de potência que a gente considera atualmente, que tem aqui a potência ativa, a reativa e a potência aparente, que é muito baseado no que a medição lá, o medidor registra na, lá no consumidor, ele é muito baseado só na corrente fundamental, tá? Ele não inclui muito harmônico, entendeu? Então é o chamado fator de potência que agora não como é que é o nome mesmo? Não é chamado real, né? O fator de potência real ele considera harmônico, tá? Então ele agora não vai ser mais esse triângulo retângulo aqui, que o S2 é igual a P2 mais Q2, né? Agora o S2 é igual a P2 mais Q2 mais D2, D ao quadrado, que é a distorção. D é a distorção, a potência de distorção provocada por harmônico. Então você vai ter uma nova, um novo
fator de potência, tá? Novo fator de potência. Tá? Que aqui, ó, agora você vai ter essa representação em 3 dimensões. Eu tenho aqui o Q, o P e o S e o D, que é a distorção, tá? Como a gente agora está em véspera de prova, eu vou voltar isso aqui com mais calma depois, para vocês entenderem melhor como é que isso funciona, tá? Mas agora você tem o fator de potência que a gente conhece, cosseno θ, é fator de potência de deslocamento. Agora, quando você coloca os componentes harmônicos, é o fator de potência real, tá? Então, tem cargas hoje que, por exemplo, um inversor de frequência, ele já vem é, ele já vem programado para fornecer um fator de potência de deslocamento unitário. Então você vai lá e mede o fator de potência do inversor de frequência dele, nesse método tradicional. Você tem lá fator de potência 1. Mas quando você vai usar esse método, fator de potência real, você vê que o fator de potência dele é 0,506, entendeu? Então, esse conceito de fator de potência agora pode indicar a presença de harmônicos, tá? Depois a gente vai ver, tá aqui um exercício, a gente vai fazer em outra aula para a gente entender melhor esse conceito, tá? E aqui também eu vou entrar na parte de medição de harmônicos, como é que se mede harmônicos, tá? Eu vou parar por aqui, pessoal, para a gente não encher muita cabeça de vocês. E